Bolsonaro está prestes a ser prejudicado mais uma vez pelo Eduardo Bolsonaro. Porque essa viagem do Bolsonaro para a Argentina, na minha opinião, ela tá com cheiro, tá com gosto e tá com aparência de fiasco. Uma viagem que foi ideia do Eduardo Bolsonaro com toda certeza. Porque essa viagem só não vai ser um fiasco se o Bolsonaro for recebido com pompas pelo Javier Milei. Mas talvez isso não ocorra, porque o Bolsonaro não é mais chefe de Estado. O Bolsonaro já sofreu uma pequena derrota por conta da carta que o Milei enviou ao Lula, e o Bolsonaro já foi derrotado porque ele quer demonstrar fraqueza, mas teve que avisar o Alexandre de Moraes que ele vai viajar. Fora que essa viagem vai acontecer exatamente no mesmo dia das manifestações para o Flávio Dino, pelos bolsonaristas, esvaziando assim as manifestações. Você acha que essa viagem do Bolsonaro vai ser um fiasco? Coloca aqui nos comentários, deixa o like se você torce pelo fiasco e se inscreva no canal. O jornalista do Metrópolis, Guilherme Amado, ele trouxe o plano traçado por Bolsonaro para essa viagem à posse do Javier Milei. O plano para maximizar a viagem de Bolsonaro. Então, para além da posse do Milei, o Bolsonaro vai participar de uma entrevista a uma emissora de televisão e uma outra entrevista para uma emissora de rádio na Argentina. Depois vai haver um encontro com o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro húngaro, ele que é da extrema-direita e já se encontrou com o Bolsonaro. Foi a figura mais relevante com quem Bolsonaro teve contato na época que ele era presidente da República. Isso porque, como Bolsonaro falava muita bobagem, o Itamaraty tentava boicotar os encontros bilaterais do Bolsonaro. Isso é verdade, para não provocar constrangimentos diplomáticos. E por fim, o Bolsonaro vai ser a grande estrela de um coquetel com um jantar organizado pelo próprio Eduardo Bolsonaro para deputados e parlamentares brasileiros. Ou seja, não vai haver nada. É mais um erro do Eduardo Bolsonaro, pessoal. Porque, sabendo do perfil psicológico do Bolsonaro, dos anseios do Bolsonaro, ele não liga para esse protagonismo internacional. O Bolsonaro ele tinha muitas discussões com a segunda esposa, com a Ana Cristina Valle, porque ela queria viajar para o exterior no fim do ano. E o Bolsonaro queria ficar no Brasil, curtindo lá Cabo Frio, Angra. Eles foram uma vez para Cancún. O Bolsonaro não tem essas ambições internacionais. Quem tem é o Eduardo. O Eduardo que tem uma megalomania e projeta isso no pai. Por isso que em vários momentos ele faz postagens para desmerecer a atuação internacional do Lula. Porque ele, Eduardo, e muito menos Bolsonaro, vão ter o protagonismo internacional que o Lula tem. Então é o Eduardo que quer ficar projetando, fazendo esses encontros do Bolsonaro com o Javier Milei. Mas, pessoal, os bolsonaristas mesmo, aqueles que acamparam, que estão presos na Papuda, que rezaram para pneu, eles não ligam para isso. O que eles se importam mesmo são com os alvos que Bolsonaro dava para que eles pudessem direcionar as suas cóleras, as suas frustrações, as suas raivas. Isso que os bolsonaristas querem, atacar o judiciário. Como o Eduardo não tem essa pretensão de atacar o judiciário, porque a pretensão dele é outra, ele não promove os ataques, ele leva o Bolsonaro para um caminho que os bolsonaristas não querem, e isso acaba dificultando, inclusive, na mobilização do Bolsonaro para as manifestações que acabam sendo esvaziadas e são fiascos e demonstrações públicas da redução do capital político do Bolsonaro. É como se os bolsonaristas quisessem comer pizza e o Eduardo Bolsonaro entregasse para eles um sapato. É basicamente isso. O Josias de Souza do UOL tem uma tese que eu não concordo muito com ele. Porque ele fala que o Bolsonaro ele pode estar em uma situação de uma faca de dois gumes com o Milei. Porque ele está se atrelando muito ao governo argentino. Se o Milei der certo, ótimo, Bolsonaro se aliou ao Milei, foi um estupendo governo. Mas a grande projeção para o futuro é que o governo fracasse, porque a Argentina está em uma constante crise. Então Bolsonaro estaria associado a mais um fracasso governamental. Eu não concordo muito com o Josias, porque como eu falei, os bolsonaristas e nem Bolsonaro estão ligando muito para o governo Javier Milei e o que vai acontecer. O que o Bolsonaro e os bolsonaristas querem é uma coisa imediata. O que importa o Milei para o Bolsonaro é o próximo dia 10. Acho que tem um cisco aqui no meu olho. Que é uma foto. O Bolsonaro ele quer uma foto com o Milei e só. Mais nada. E mostrar que ele tem uma certa relevância internacional.
O sucesso ou o fracasso dessa viagem do Bolsonaro ou dessa parceria do Bolsonaro com o Milei vai acontecer já no próximo dia 10. E nós vamos ver diante da recepção do Bolsonaro. Se o Bolsonaro for recebido com pompas, tiver uma recepção diferenciada, ou uma recepção como um chefe de Estado, já vai ser uma vitória do Bolsonaro. Mas isso é difícil, porque o Bolsonaro é um convidado, ele não é um presidente da República. Se o Bolsonaro não tiver essa recepção calorosa, como os bolsonaristas estão projetando, é uma derrota. Se o Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, tiver uma recepção, for recebido pelo Milei, pelos diplomatas, com mais pompas do que o Bolsonaro, ele que é um chanceler, não é nem o vice-presidente, o Bolsonaro já vai ter dado uma grande demonstração de fraqueza e a viagem vai ser um fracasso. O Bolsonaro, na verdade, ele já sofreu uma pequena derrota quando o Javier Milei enviou a carta ao Lula. Porque o Bolsonaro falou que aquela carta foi um erro. Ele ficou chateado. Porque o ex-presidente acreditava que as relações bilaterais entre Argentina e Brasil passariam por ele. Ele seria o grande diplomata. E ele esperava que o Milei fosse menosprezar o Lula. Um pensamento infantil. Porque Milei é o presidente da Argentina e o Lula é o presidente do Brasil. Não dá para você pular e descartar o presidente da República. Então Bolsonaro ficou muito chateado, porque ele esperava uma consideração, um desprezo do Milei com o Lula, o que não aconteceu. Então ele já chega, não vou dizer desprestigiado, mas ele já chega com um desgosto, um gostinho amargo. Só que essa viagem, pessoal, antes mesmo do Bolsonaro embarcar para o avião, já é uma viagem que tem um enorme sabor de derrota para o Bolsonaro. Porque ele queria ir justamente para demonstrar força. Só que antes de embarcar, ele teve que avisar o Alexandre de Moraes que ele estava indo para a Argentina e não fugindo, para evitar uma prisão preventiva ou apreensão do passaporte. Isso é muito humilhante para o Bolsonaro, porque ele já não tem mais liberdade. A demonstração de força dele é uma demonstração de força restrita que ele tem que abaixar a cabeça e informar o Alexandre de Moraes o horário que ele sai e o horário que ele volta. Como se ele fosse o menor de idade, dependente ainda dos pais. Foi isso que aconteceu. Foi uma humilhação do Bolsonaro. Esse aviso foi algo humilhante, mostrando que ele está subserviente ao Alexandre de Moraes e ao Poder Judiciário. Então não é uma demonstração de força, justamente por esse fato. Vão fazer uma pantomima, vão criar uma narrativa? Vão. Mas o fato dele ter avisado o Moraes, por favor, não prenda meu passaporte, já é uma grande demonstração de derrota. Além disso, no próximo final de semana, justamente no dia 10, nós vamos ter as manifestações de apoio, ou melhor, as manifestações contrárias à indicação do Flávio Dino, isso em Brasília. Vários deputados, vários parlamentares bolsonaristas estão participando dessas mobilizações, que a gente sabe que tem tudo para serem um fiasco, como foram todas as outras. Muitos parlamentares vão viajar para a Argentina. Vão aí uns 40 deputados, ou 40 parlamentares. Apenas 10 vão ter acesso à posse do Milei e os outros vão ficar lá comendo alfajor. Esses parlamentares que vão viajar para a Argentina poderiam estar mobilizando as suas bases aqui para endossarem o movimento. Então o Bolsonaro pode sofrer uma dupla derrota. Uma demonstração pública de falta de engajamento e redução do capital político, com as manifestações esvaziadas, e também a falta de prestígio internacional na posse do Javier Milei. É um fim de semana, assim, que pode ser de muita derrota para o Bolsonaro.